Olá, gente. Sou eu, professor Nélio. Estou gravando esse vídeo aí para dar um auxílio para vocês nessa parte de introdução ao estudo da luz, né, da propagação da luz da óptica. E tem alguns slides aí que eu quero apresentar para vocês. Então vamos dar uma olhadinha neles aí. Olha só, essa parte de ótica que a gente vai estudar, então, ela é a parte da física que estuda a luz, a propagação da luz, na verdade, e os fenômenos advindos dessa propagação. A luz, a gente sabe que é uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela tem a capacidade de se propagar no vácuo, né, como toda onda eletromagnética, mas não somente a luz é uma onda eletromagnética, como onda de telecomunicação é onda eletromagnética, radiação ultravioleta é onda eletromagnética, raio-x é onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas são diferenciadas, né? O ser humano classificou elas conforme a frequência, conforme a vibração dessa onda. Quanto mais essa onda vibra, maior é a quantidade de energia associada a ela. Então, ela vai ter uma classificação diferente. Então, vejam só, aqui nós temos todo o espectro de ondas eletromagnéticas. E o espectro que é visível, que sensibiliza o olho humano, é um espectro muito pequeno, é uma quantidade muito pequena, é só essa partezinha que tem as cores aqui. Então vejam que nós temos toda essa faixa aqui e começando aqui das frequências mais baixas, né? Ondas médias, ondas de rádio, ondas de rádio são radiação eletromagnética, são ondas eletromagnéticas, só que a gente não consegue enxergar elas, porque elas não sensibilizam o nosso olho. Vocês já pensaram se a gente conseguisse enxergar essas ondas eletromagnéticas? O que iria acontecer? A gente ia ficar olhando, né? Cadê o sinal aqui? O sinal da TIM tá aqui, vou pegar aqui o sinal. Ou Wi-Fi também, né? Será que tem Wi-Fi aqui? Você ia enxergar o Wi-Fi. Então, o nosso olho ele não é sensibilizado por esse tipo de ondas. Essas ondas aqui, elas têm um comprimento, as ondas de rádio têm um comprimento de onda de aproximadamente 1 km e elas oscilam em torno de 1000 vezes por segundo. As micro-ondas, do forno de micro-ondas mesmo, vejam, as micro-ondas, elas são ondas que têm um comprimento aproximadamente de 1 centímetro, né? 10 a menos 2 metros, e elas oscilam 10 elevado a 10, elas oscilam assim entre 1 bilhão e 1 trilhão de vezes por segundo. Elas oscilam muito. Depois a gente entra na banda de ondas que são chamadas de infravermelho. Infravermelho é o calor. Então vejam, tudo que a gente estuda, a gente estava estudando calor, né? No conteúdo passado. O calor é um tipo de onda eletromagnética também, que tem uma radiação superior às ondas de micro-ondas. A onda de micro-ondas, na verdade, ela acaba convertendo, né? Ela faz com que as moléculas da água se movimentem e transforma elas em calor, em infravermelho. E aí nós temos aqui o primeiro espectro visível para o ser humano, é o vermelho. Infravermelho significa o quê? Que está abaixo do vermelho. Daí nós temos as frequências de cores que a gente consegue enxergar, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Acima do violeta a gente já não consegue mais enxergar, é a radiação ultravioleta, UVA, né, UVB, UVC, aquela radiação que faz mal para a pele, né, da gente. Quando você está no sol, você tem que passar um protetor solar que previne de queimaduras de radiação ultravioleta. Essa radiação ela é altamente energética e ela modifica o DNA das nossas células epiteliais, né? Nossas células
desse nosso órgão, né, que é a pele, ela danifica a estrutura do DNA e você começa a surgir uma pele um pouco mais escurecida, com manchas. Significa que houve uma mutação genética ali, né? Você está virando um mutante naquele ponto. E pode provocar até câncer de pele, né? Essas radiações ultravioleta, elas são, de certa forma, bem perigosas. A maior parte dessa radiação ultravioleta, quando a radiação sai do Sol, né? Porque vem todo tipo de radiação do Sol para cá, para o nosso planeta. Inclusive, vem a radiação infravermelho, vem até onda de rádio, micro-ondas, o Sol emite também, todo tipo, né? O HF, VHF, aquelas ondas de TV. E essas ondas, elas acabam interagindo com as ondas, com a nossa atmosfera. E a nossa atmosfera filtra a maior parte delas. A nossa atmosfera deixa passar somente essa banda de luz aqui, ó, que é chamado de espectro visível. Deixa entrar, claro, também, né, um pouco de infravermelho e um pouco de ultravioleta, mas boa parte do ultravioleta é filtrado na atmosfera. Agora, essa filtragem depende muito da posição que o Sol está no céu. Quando o Sol está mais a pino, que ele é naquele horário próximo do meio-dia, essa radiação ultravioleta consegue penetrar mais facilmente na atmosfera. Então esse Sol ele é mais nocivo para a gente, essa luz do Sol é mais nociva para a gente porque a atmosfera não está filtrando tanto a radiação ultravioleta, queima mais a nossa pele. Eu não sei se já aconteceu com vocês de ir para a praia e tá nublado, tá tudo nublado, você não está vendo o sol, mas você fica lá na beira-mar e de repente você sai tudo queimado. Daí você pensa assim, mas como? Daí as pessoas falam que isso aí queimou foi o mormaço. Não é mormaço que fez você se queimar, foi a radiação ultravioleta, porque a radiação ultravioleta a gente não vê, mas ela passa pela nuvem. A luz não passa pela nuvem, é bloqueada pela nuvem, mas a radiação ultravioleta ela passa pela nuvem e bate na tua pele e queima do mesmo jeito. Aí acima aqui da radiação ultravioleta nós temos o raio-x, raios gamas e raios cósmicos de maneira geral. Então vejam que, ó, colocando as radiações emitidas dentro de uma certa linha, vocês vão ver que essa linhazinha colorida que tem aqui é a única parte de todas as radiações que a gente consegue enxergar. O restante a gente não consegue ver. E através da óptica geométrica, nós vamos estudar então esses fenômenos luminosos que são baseados aí em experimentações, na verdade, né? Os seres humanos fizeram vários experimentos e aí conseguiam deduzindo algumas coisas. Sempre que a luz bate na água, ela sofre um desvio. Do ar para a água, ela sofre um desvio. Do ar para a água, o desvio é ao contrário. Então, eles foram observando isso e foram colocando leis e foram descrevendo os fenômenos que acontecem. Para a gente compreender melhor esses fenômenos, a gente precisa ter alguns conceitos aqui. Por exemplo, o que é um conceito de a representação da luz? Nós vamos representar a luz com um risco, com uma seta, que nós vamos chamar de raio de luz. Então, são as linhas que representam a direção e o sentido de propagação. Vejam que aqui nós temos uma vela e ela está emitindo luz em todas as direções, né? A luz está saindo daqui e está saindo do fogo da vela e indo para todas as direções. Esse é um raio de luz. Nós vamos também trabalhar com o conceito de feixe de luz. Imagine uma lanterna. Está saindo um feixe de luz aqui que está indo para frente. Esses feixes de luz, eles podem ser classificados em convergentes quando os feixes convergem todos para o mesmo ponto. Aqui, na verdade, tem a representação de uma lupa. Se você colocar uma lupa, já queimaram formiga utilizando lupa? É isso que acontece. Os raios de luz do Sol, eles vêm paralelos à lupa. Quando eles batem na lente da lupa, eles se concentram num ponto. Fica mais claro aquele ponto. Aquele ponto concentra toda a energia dos raios e acaba queimando o que está ali próximo. Então, são os raios convergentes. Os raios divergentes, qualquer lâmpada, por exemplo, os raios saem para todas as direções, como na luz da vela. E os raios cilíndricos, né? Alguns faróis de carros trazem isso também. Esses raios saem em forma de feixe, saem paralelos, né? São os canhões de luz. Interessante também a gente ver esse conceito de fonte de luz.
as fontes de luz são divididas em duas, na verdade, né? As fontes primárias e as fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas que emitem luz própria. Então, tudo que tem luz própria é chamado de fonte primária. O que tem luz própria? Por exemplo, o Sol, né? Uma lâmpada, as estrelas, porque o Sol é uma estrela também, o fogo, vagalume, tem luz própria. O que mais que tem luz própria? Objetos fluorescentes, objetos fosforescentes, objetos luminescentes. Aqui tem os conceitinhos deles, que são luminescentes. Quando emitem luz a baixa temperatura, as fontes de luz primária luminescentes podem ser fluorescentes ou fosforescentes. Então, quando elas são fluorescentes, fluorescente é aquela luz que ela dura enquanto está durando a ação do agente excitador. Então, essas lâmpadas que tem na escola, essas de tubos, elas são lâmpadas fluorescentes. O que significa isso? Significa que tem um agente lá dentro que excita um gás. Esse gás, quando fica num estado anormal, num estado de excitação, ele passa a emitir luz. O agente lá dentro que está fazendo com que esse gás fique nesse estado, que emita luz, é a corrente elétrica. Sempre que passa uma corrente elétrica por dentro de um gás, ela perturba a ordem dos elétrons desse gás e esse gás acaba emitindo luz. É isso que acontece dentro das lâmpadas fluorescentes. E um objeto fosforescente é aquele que, quando recebe luz durante um tempo, ele faz com que haja um movimento das moléculas do corpo, e depois que ele recebe luz, ele passa a emitir essa luz durante algum tempo. Isso acontece com o interruptor, por exemplo. Alguns interruptores, quando você desliga, você continua enxergando eles. Tem até decoração para quarto, né, que coloca e daí deixa a luz acesa. Quando você apaga, você continua enxergando. Os ponteiros do relógio são fosforescentes. Então, fluorescente aqui ele mostra uma lâmpada. Fluorescente ele mostra os ponteiros do relógio. E tem o incandescente, né, que é a luz emitida através do calor. Conforme vai passando corrente elétrica ali pela lâmpada, vai gerando tanto calor que ele passa a brilhar, começa a emitir luz. E as fontes secundárias são aquelas que refletem a luz de outros corpos. Todos os outros corpos que não têm luz própria, eles podem ser fontes secundárias. A Lua, por exemplo, a Lua não tem luz própria. Ela é uma fonte secundária de luz, ela reflete a luz do Sol, né? E todos os outros corpos que não possuem luz própria. Quanto à classificação dos corpos, eles podem ser opacos, que são aqueles corpos que impedem totalmente a passagem da luz, que você não consegue ver através deles. Os corpos podem ser transparentes, um vidro, por exemplo, deixa a luz passar quase que 100%, né? Não passa 100%, mas passa bem próximo de 100%, a luz atravessa ele. E os corpos translúcidos, que são aqueles que deixam passar parcialmente a luz. Tem alguns vidros assim que você consegue até enxergar do outro lado, mas você não consegue ver a imagem direito, né? Então esses corpos são translúcidos. Então opaco não deixa passar a luz, transparente deixa passar totalmente a luz, e translúcido a luz passa mais ou menos. Qual que é a velocidade da luz? Então a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. É muito rápido, né, gente? Para vocês terem uma ideia, em 1 segundo a luz consegue dar 7 voltas ao redor do nosso planeta. Estão vendo o nosso planeta girando aí? A luz consegue dar 7 voltas ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Então é muito rápido mesmo. E tem uma medida também, né? Um ano-luz. O que significa um ano-luz? Significa a distância que a luz percorre em 1 ano. Você imagine que a luz dá 7 voltas e meia ao redor do nosso planeta em 1 segundo. Quantos quilômetros a luz percorre durante 1 ano? É a unidade chamada 1 ano-luz. É muito grande, né? 1 ano-luz, para vocês terem uma ideia, equivale a 9,5. Aqui é como se fosse 9, 5 e mais 12 zeros depois, porque é virgulando uma casa, né? O 10 a 13 sobra 12. 95 com 12 zeros depois. Então é
quinqualhões aí de quilômetros. A gente não tem nem ideia, né? Isso é o significado de um ano-luz. Beleza, gente? Próxima aulinha aí eu começo a trabalhar essa parte de fenômenos ondulatórios, né? A gente vai ver reflexão, refração, absorção, e aí dentro da reflexão a gente vai ver reflexão regular, reflexão difusa da luz. Vamos estudar espelhos e estudar lentes. Vai ser mais ou menos isso, tá bom? Valeu, gente. Um abraço para vocês.